E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tato para mais um Tato Entrevista, pessoal, e dessa vez entrando na nova pegada da entrevista daqui para frente, que é entrevistando pessoas de diferentes áreas, diferentes profissões, que eu acredito que vai ser algo bem bacana aqui no canal, tá pessoal? Bom, o convidado de hoje é o nosso queridíssimo Luiz Bacher. Ele é bacharel em filosofia e mestrando também em filosofia. Luizão, seja muito bem-vindo, meu querido. Se quiser fazer sua apresentação, fica à vontade, bro. Muito obrigado, Tato. Meu nome é Luiz Guilherme Bacher, eu sou pesquisador em filosofia, conforme dito, bacharel e mestrando em filosofia, e eu faço a minha pesquisa efetivamente em filosofia moderna. Um dos meus planos é justamente mostrar a acessibilidade e a praticidade da filosofia para o mundo contemporâneo. Show de bola. Luizão, preparado então para as perguntas, meu querido? 100%. Então, beleza, vamos lá. Então, começando já sobre essa filosofia marota aí, Luizão, como surgiu a ideia de você cursar filosofia? O que te motivou a você ingressar nesse tema? Ironicamente, Tato, eu entrei na filosofia por puro acidente. Na verdade, tanto a minha entrada no curso de bacharelado quanto no de mestrado foram puros acidentes. Eu fui me candidatar para outro curso, aí acabei indo parar na filosofia. Caraca, mano, foi tudo de repente, você nem se imaginava e hoje tá aí. É, eu não fazia a menor ideia, sabe? Eu nem cheguei a considerar a filosofia. Eu botei porque na época para o UFRJ você preenchia diversas opções de curso. Tipo, caso você não passasse para o primeiro, você preenchia um segundo. Aí eu botei a filosofia como segundo porque eu não imaginei, sabe? Eu não queria deixar a ficha em branco. Aí botei lá, vou botar filosofia. Aí acabei indo para lá. Caraca, e qual que era a disciplina que você estava em mente para ingressar na faculdade? Qual que era a sua prioridade no momento? A Naquele minha, momento, priori... no caso, né? a minha prioridade naquele dia era fazer música, que eu ia estudar música clássica. Aí Caraca, eu não passei para música clássica e passei para filosofia. Na verdade, eu passei, eu acho que em sétimo e nono lugar na época, pelo que eu me lembro. que doideira, mano. E deixa eu falar, Luizão, você tem alguma inspiração de vida? Pode ser algum filósofo, logicamente, né? Um cara maroto aí, ou alguma referência de vida? Você teria alguém aí que está te inspirando? Como é que é? A minha inspiração de vida, ironicamente, são dois filósofos. Eu meio que mesclo o idealismo do Kant com o realismo do Schopenhauer. Uhum, entendi. Bom, agora sim, na visão científica, assim, ver se está certo colocar esse termo, na visão científica, o que seria filosofia? E assim, na sua visão, o que é filosofia? A filosofia, numa visão científica, ela serve como uma espécie de analisadora. Por exemplo, você realiza análises e interpretações das coisas que acontecem. Inclusive, o Uhum, próprio Schopenhauer diz que o papel da filosofia é analisar, compreender o mundo e, no máximo, fazer recomendações. A minha visão da filosofia é mais ou menos nessa vibe também. Só que com um pequeno diferencial que eu gosto de que a filosofia sirva para passar um aprendizado. Ou seja, você analisa o mundo, você interpreta o mundo, você aprende sobre o mundo e ensina isso para as outras pessoas. entendi. Então, basicamente, a filosofia também, ela puxa a questão do pensamento humano por si só, né? Daquela faz a gente refletir em alguns aspectos. Seria basicamente isso também? Isso. Ela é bem abrangente nisso. Entendi. E, assim, eu sempre dou uma assistida, né, uns caras na parte de filosofia, principalmente aquele Sérgio Cortella, né, acredito que você conheça bem. Sim. E a minha dúvida em relação a essa questão é como, assim, a pessoa chega no estágio de ser um filósofo por si só, ser um grande pensador, como é o caso do Sérgio Cortella. Tipo assim, acredito que não seja simplesmente você se formar, que você já é um mestre, você já seja um filósofo e tal. Como é que basicamente seria esse caminho para o cara se tornar realmente um doutor nessa área? Veja, o Nietzsche fala a respeito disso. Ele tem uma frase muito célebre: não se pode ensinar filosofia, pode-se ensinar a filosofar. Não é que seja um estado de elevação mental superior, mas é que é uma espécie de, entre aspas, uma técnica de pensamento, que você tem que ver o mundo de uma forma diferente, de uma forma específica. Só estudar filosofia não é suficiente, porque dentro da área a gente fala, você pode se tornar um comentador, um filósofo. O comentador é o cara que fica analisando a filosofia dos outros, o filósofo é o que cria a sua própria. O próprio Nietzsche e o Schopenhauer foram comentadores no início das suas respectivas carreiras, por exemplo. Entendi. Basicamente isso aí também introduz aquela questão do dom, de ter o dom realmente dessa parte de filosofar.
Pode ser. Eu não diria necessariamente um dom, mas você pode ter, sim, uma aptidão natural à filosofia, porque você tem que ter um certo tipo de mentalidade. As pessoas que não têm podem mudar, e existem pessoas que são irremediavelmente incapazes de fazer filosofia, mas isso não significa que elas sejam burras. Então, acho que o dom entra parcialmente nisso. Entendi. E assim, para quem quer seguir essa área, qual dica você daria? Para quem quer assim ingressar na área de filosofia, quais são as dicas? O que a pessoa tem que tomar cuidado? Como é que funciona basicamente? Bom, a pessoa tem que encontrar o ponto perfeito entre a leitura e o pensamento, porque existe o pecado de que você lê pode se tornar um leitor excessivo. É tão prejudicial quanto você não lê. Você lê demais. Por quê? Porque você perde a sua capacidade de ter opinião própria. Você perde a sua capacidade de ter pensamento próprio. Você passa a repetir só o que os outros dizem. Aí você não tem como você formar o seu aprendizado. Você vira como se fosse um papagaio ideológico. Isso é um cuidado muito grande que as pessoas têm que tomar. Elas têm que estudar bastante, mas elas têm que tomar um tempo para aprender o que elas estão estudando. Eu, por exemplo, eu gosto de pegar um livro que eu estou lendo e fazer uma análise do livro, fazer uma espécie de ensaio. Eu tenho várias análises aqui no caderno meu, que eu já gastei o caderno, inclusive, de 400 páginas, acabou o caderno de tanta análise que eu fiz de livro. É uma espécie de exercício mesmo, como se fosse um hábito, como se fosse um exercício. Entendi. Então, basicamente, ler todo o material, tudo aquilo que possa, né, acrescentar no conhecimento dela é importante, mas entra naquela questão justamente a gente ter aquela questão de uma opinião nossa, né, um ponto nosso, né, porque o que acontece em alguns aspectos é as pessoas lerem, relerem e partir do pensamento de que tudo que o cara fala é o certo, né, é o que tem que ser seguido, né. Você tem que tomar muito esse cuidado. Inclusive, alguns dos filósofos começaram as suas carreiras na base da discordância. O Schopenhauer ele foi contra a maioria dos iluministas da época. Ele era contra o iluminismo em si. Se ele lesse demais e não tivesse opinião própria, não teríamos as obras dele, por exemplo. Ele não estaria discordando de ninguém. O Nietzsche, ele foi uma espécie de sucessor do Schopenhauer, mas ele rompeu com ele. Então não teríamos algumas obras do Nietzsche mais maduro, por exemplo. Eu acho que Aristóteles e Platão também tinham uma discordância entre si. Eu não lembro qual dos dois, mas um dos dois teve uma filosofia quase toda nascida de discordância. Se todo mundo pensasse igual, não haveria filosofia. A graça da filosofia, se a gente pode colocar esse termo, é o fato de que você tem a liberdade de discordar de qualquer coisa, contanto que você fundamente bem os seus argumentos. Se você tiver um bom argumento, aquilo é aceito. Se não tiver um bom argumento, aquilo não é aceito. Mas o importante é que você tenha um argumento seu. Essa é a chave para você fazer a filosofia. Entendi. Tem a questão do que é válido e do que é inválido, né? Isso. Show de bola. Bom, Luizão, agora partindo para uma área mais relax aí, que acredito que você goste também bastante. Vamos entrar na parada então de games. Você se considera um gamer, mano? Eu considero. Eu tive contato com jogos desde os 4 anos de idade. Nossa, imagina. Eu comecei com uns 7, 8 anos. Já me achava novo e agora eu vou ser então com 4 anos, cara. Foi. Eu lembro nitidamente. Caraca. O meu primo é mais velho do que eu. E ele tinha um videogame na época, isso foi em 1989. Caraca. Aí ele tinha acabado de conseguir um videogame chamado Master System. E ele me mostrou um jogo chamado Double Dragon. Foi o primeiro jogo que eu joguei na vida. Double Dragon é um clássico hoje em dia, hein? Caramba. E assim, qual é o seu game preferido assim, de todos os tempos? Que você indica a todo momento pra galera aí que você acompanha, que você tem amizade? Qual que é o seu game preferido assim, de todos os tempos, cara? O meu preferido mesmo, que eu mais gosto, é qualquer jogo da série do Mario Kart. Que é assim, o que me captura. Tipo, eu poderia pegar se livre, eu poderia pegar um Mario Kart de qualquer console e ficar jogando por horas a fio. Eu não ia enjoar. Eu não enjoo de Mario Kart. E na parte do Mario Kart você acompanha de que época até que época? Do Mario Kart eu acompanhei todos, desde o Super Nintendo até o do Switch. Eu tenho o do Switch, inclusive. Caraca, mano. Então é fanato. Eu sou fanato. Eu quase consegui fazer um recorde mundial do Mario Kart na época do Nintendo 3DS. Cara, eu não faço, acho que eu nunca fiz recorde de nenhum game, cara. Acho que sempre fui um game. Assim, eu me considero um gamer também, mas bem casoeira mesmo, cara. Agora de tryhardar já é bem complicado pro meu lado. E se você não seguisse, né, nessa área da filosofia, o que você faria da vida?
Se você não tivesse aqui, eu acredito que você, nossa, deve gostar pra caramba, logicamente, de filosofia, né? Tá fazendo mestrando agora. O que você seguiria de carreira pra sua vida? Eu fico dividido entre três opções. Ou eu teria insistido em fazer música, ou eu teria ido para jornalismo. Porque eu tenho uma paixão muito grande pela escrita, sabe? Por escrever. Eu pensei até em fazer uma segunda graduação de escrita criativa, inclusive. Show de bola. Mas na parte de jornalismo você pretendia seguir em que área? Dentro do jornalismo, assim, se fosse para seguir? A gente sabe que tem esportivo, né? Tem várias áreas para seguir. Você gostaria de seguir em qual? Eu diria que eu seria um cronista. Eu ficaria no jornal fazendo crônicas. Nossa, cara, que show, velho. Curtiu. E, assim, né, a gente já deu pra notar aqui que você é um cara super estudioso, super dedicado, pra caramba, né? Eu vejo lá nas suas postagens no Face, você tryhardando aí no mestrando. E, assim, o que muita gente tem, não sei se dá pra falar que é preconceito ou algo do tipo, mas pensa que todo aquele cara lá, ou aquela menina que é estudioso pra caramba, não sai de casa, né? É um cara caseiro e tudo mais. Mas, assim, se eu fosse sair pro Rio de Janeiro com o Luizão, qual o rolê que você me indicaria pra fazer contigo, cara? O meu rolê favorito, inclusive, da época que era juntar um pessoal e ficar na Lapa. A gente gostava muito de ficar na Lapa e tal. É basicamente esquecer do mundo. Entendi. Então esse é o seu rolê preferido que você indicaria pra estar fazendo? É um rolê bem boêmio, por assim dizer. Show de bola. Bom, Luizão, agora entrando na questão dos seus planos futuros, o que você planeja daqui para frente? A partir de hoje, dia 26 de setembro, estamos aqui às 19 horas e 16 minutos, o que você pretende daqui para frente na sua vida? Eu pretendo emendar um curso de doutorado logo que eu terminar o mestrado, para me tornar doutor em filosofia. Eu pretendo, com base nos estudos que eu tenho da filosofia moderna, eu pretendo começar a construir a minha própria filosofia, sabe? Me tornar um filósofo além de um comentador. Caraca, mano, show de bola, velho. Mano, esse papo ia render horas e horas, assim, se fosse pra aprender de filosofia contigo, cara, imagina. Eu consigo. Teve uma vez que eu fiquei catequizando meus pais aqui, eu dei uma aula de 3 horas e quando eu terminei eu falei pra eles, poxa, eu tô enchendo o saco. Eles ficaram falando assim, não, faz mais, a gente gostou. Até hoje eles me pedem mais uma aula. Não, mas é show de bola, cara, que aí vai abrindo muita mente da galera, né, pra gente ter visão de várias e várias coisas, né. E em relação a lecionar, que você se vê um dia lecionando, sei lá, palestrando, dando aulas para universitários? Como é que você se imagina nessa questão? Você pretende lecionar? Sim, eu pretendo dar aula, sim. Inclusive, durante o mestrado tem uma, se é que se pode se chamar de disciplina, uma espécie de atividade extracurricular que se chama prática docente. Eu estava planejando fazer em 2020, talvez eu faça em 2021. Show de bola. Show de bola, Luizão. Mano, eu queria agradecer imensamente a você por ter separado uns dias, uns minutos, uns momentos para estar trocando uma ideia aqui comigo, né, com a galera que vai assistir depois do vídeo. E fica à vontade também para fazer suas considerações finais aí a todo mundo, todos os seus amigos, seus parceiros de vida, que o tempo ainda é seu, meu querido. Eu posso então oferecer um conselho para quem estiver assistindo? Deve, Luizão. Para quem estiver assistindo essa entrevista, é muito importante isso. Nunca tenha vergonha de si mesmo, não tenha vergonha de ser quem você é, não tenha vergonha dos seus hábitos, não tenha vergonha dos seus passatempos, porque se você fizer, você terá vergonha de si mesmo e começará a combater a si mesmo. Você nunca vai atingir o seu verdadeiro potencial se tiver vergonha. Se você olhar no espelho e tiver vergonha, você não atinge seu potencial. Você tem que ter orgulho de si. Você tem que ter orgulho completo, olhar no espelho e pensar, tô indo bem. Aí você pode ter certeza que você vai bem sim. Show de bola. E entrando então justamente nessa questão, Luizão, você acha que justamente o fato de muitas desistências das pessoas nos projetos de vida, acho que entra muito nessa questão, né? Da pessoa não acreditar em si mesma, né? Sim. 70% do que a gente faz é baseado no nosso emocional. Então, se ficarmos com dúvidas, se tivermos indecisões assim, não vamos conseguir fazer nada direito. Nem mesmo andar uma linha reta a gente consegue se tiver dúvida. A gente pense nisso e se precisar de ajuda, peça alguém, né, mano? Porque às vezes a pessoa tá na dificuldade e quer passar pelos problemas sozinho, né? Nem sempre dá certo desse jeito, né?
com certeza absoluta. Ou muita gente acha que pedir ajuda significa ser fraco. Não é. Significa ser forte. Na verdade, significa ser forte duas vezes. Primeiro, você tem que ter a força suficiente de reconhecer os seus limites. E segundo, você tem que ter a força suficiente de saber a quem pedir ajuda. Você vai ser muito mais forte sendo ajudado do que tentando fazer sozinho. Se você ajudar, você aprende com aquela outra pessoa. Aquela outra pessoa pode dizer, olha, da próxima vez você faz X, Y, Z e você vai aprender com ela ali, sabe? A ajuda não é muito diferente de uma aula. A única coisa que muda é a semântica e a metódica. Show de bola, Luizão. Luizão, você quer mandar um beijo aí pro pessoal, pros seus pais, pra sua família, pros seus calopsitas? Fala um pouco das calopsitas aí. Minhas calopsitas são seres à parte. Você viu o post que eu fiz no Facebook, né? Tem uma calopsita minha... Cara, tem uma calopsita minha que tá piando ao contrário. Você tem noção do que é isso? Olha lá, querendo bugar a sua mente, tá vendo? Né? 6 da manhã eu tô ouvindo uma calopsita fazer o som ao contrário, como se estivesse rebobinando. Eu ainda não descobri qual foi. Eu acho que eu vou botar uma câmera lá pra saber. Deixar filmando lá, passar uma noite inteira filmando pra ver o que acontece, né? Com certeza. Vai ter cada maluquice naquelas calopsitas. Elas em si são uma comédia à parte. Não, os animaizinhos, às vezes as pessoas não conseguem compreender os animais, tá vendo? Acho que filosofia também entra nessa questão, né? De saber compreender os animais. Entra sim. Tá certo, Alete. Quer mandar um beijo aí pra sua família? Quer dar suas considerações finais? Fica à vontade, mano. Eu quero mandar um beijo pros meus pais, claro, obviamente, todo mundo faz. Eu quero mandar um alô pros meus colegas de mestrado, porque eu com certeza mandei o link para eles, se eles vão estar assistindo, ou não. Eu quero mandar um alô pra Pamela, ela sabe bem quem ela é. E mandar um agradecimento especial a você, tá? Por fazer esse canal. Eu achei muito legal a sua ideia de abrir, porque significa que seu canal está crescendo. Eu acompanho o seu canal desde antes de eu lhe adicionar no Facebook e eu sempre achei muito legal a forma como você constrói seus vídeos. Pô, Lesão, eu que agradeço imensamente esse ter reservado esse tempinho para poder passar conhecimento, né, pra gente, que nem a gente trocou aquela ideia antes do início dessa entrevista, né? A gente fez um bate-papo antes, né? E eu acho que tudo isso faz muito bem pra gente, né? Pra gente estar aprendendo, pra gente estar adquirindo conhecimento. Ainda mais a gente que é leigo como eu, no caso, né? Então, aprender é sensacional, cara. Então, eu que agradeço imensamente por você ter participado, mano. Eu também lhe agradeço por me dar essa oportunidade. Então é nóis. Gente, e antes de terminar, Luizão, tem alguma rede social específica, a galera pode estar acompanhando, inclusive, os seus trabalhos, que você queira passar aqui pra gente? Efetivamente, por enquanto, meu Facebook. Sim. Eu não tenho nenhuma rede social específica, mas eu preparei uma página que ainda não está ativa. Mas caso alguém queira seguir, é uma página chamada Antagonismo Filosófico. Não tem foto, é só um lá, porque eu ainda não coloquei nada lá. Mas é uma página que eu vou utilizar para divulgação das minhas palestras e dos meus cursos. Show de bola. Aí deixando já tudo ok lá, já passo o link para a galera toda estar acompanhando o seu trabalho. Certo, vou fazer isso. Beleza, Luizão? Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo. Um forte abraço a todos. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e acompanhar também o Luizão no Facebook, tá certo, gente? Forte abraço, até mais e valeu, gente. Valeu.